Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e alegria. A paz do Senhor, a paz do ressuscitado, esteja no coração e na vida de todos vocês. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que está em João 6, de 44 a 51. Disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha o visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a sequência do discurso de Jesus sobre o pão da vida. E foi difícil para os contemporâneos de Jesus, para nós hoje também, aceitar sua palavra e sua pessoa. Os interlocutores de Jesus não acreditavam em sua origem divina. Jamais poderiam aceitar que aquele homem simples seria Deus. Não aceitam a sua pretensão de se apresentar como o pão que desceu do céu. Eles conhecem a origem humana de Jesus, sabem que o seu pai é José, embora fosse pai adotivo, mas não conseguiram ir além. Conhecem a sua mãe, sua família, e na perspectiva deles, isso excluía a origem divina de Jesus. Em consequência, eles não podem aceitar que Jesus se arrogue a pretensão de trazer aos homens a vida de Deus. Eles olham e param naquele que é material, naquilo que é humano. E por não aceitar a Jesus, murmuram, se fecham nas suas certezas, amarrados às suas seguranças, acomodados a um sistema religioso, ritualista, estéril, vazio. E já decidiram que não têm fome de vida e que não precisam para nada do pão de Deus. Não estão dispostos a acolher Jesus, o pão que desceu do céu. Eles não escutam Jesus porque estão instalados num esquema de orgulho, de autossuficiência, e por isso não precisam de Deus. Meus irmãos, quantos cristãos católicos hoje vivem como esses interlocutores de Jesus, fechados em si? Muitos acreditam que não precisam de Deus, não precisam da igreja, não precisam de padre, não precisam de bispo, não precisam de Eucaristia. Muitos até nem precisam de igreja. Para que igreja? Para que religião? Não precisam da comunidade, vivem como se dizem cristão, mas não participam da missa, não comungam. E a murmuração deste povo vai denotando sua incredulidade, semelhante ao povo de Deus no deserto. E aqueles que murmuraram contra Deus, se fechando ao seu amor, permaneceram no deserto, sem entrar na terra da promessa. Porque a murmuração, ela nos fecha às promessas eternas de Deus. Vive somente orientado para as coisas e os bens terrenos, sem perspectiva de vida eterna. E os que aceitarem e acreditarem em Jesus como verdadeiro pão do céu, possuirão a vida. E essa vida que Jesus está disposto a oferecer
Não é uma vida parcial, limitada, finita, mas é uma vida verdadeira e eterna. O pão de Deus não é como aquele que os israelitas comeram no deserto, morreram. O pão de Deus é o pão da vida. O pão que Jesus oferece levará o ser humano a alcançar a meta da vida plena. E aqui, vida plena não indica apenas um tempo sem fim, mas indica, sobretudo, uma vida com a qualidade única, com a qualidade limitada, uma vida total, a vida do homem plenamente realizado. Jesus vai dar a sua carne. O pão que eu hei de dar é a minha carne. Estará aqui Jesus a referir-se à sua carne física? Não. A carne de Jesus é a sua pessoa, e essa pessoa que os discípulos conhecem e que se lhes manifesta todos os dias em gestos concretos de amor, de bondade, de solicitude e de misericórdia. Essa pessoa revela-lhes o caminho para a vida verdadeira. Nas atitudes, na palavra de Jesus, manifesta-se historicamente ao mundo Deus que ama os homens e que os convida, através de gestos concretos, a fazer da vida um dom, um serviço de amor. A carne que Jesus está dizendo aqui será seu corpo ressuscitado, que se tornará alimento para todos nós. A Eucaristia é o sinal real da presença de Jesus, é o alimento daqueles que estão a caminho do céu em busca de Deus. E é a Eucaristia que nos sustentará em nossa fragilidade e nossa finitude. Nela o próprio Deus se faz nosso alimento, sustentando-nos no nosso peregrinar na busca pelo infinito. Creamos em Jesus, sejamos capazes de vê-lo ressuscitado, o corpo do ressuscitado, presente na Eucaristia. Mas aquele corpo ressuscitado é aquele que foi crucificado e agora com esse corpo transformado. Por isso que o pão é transformado, é transubstanciado pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, que a sua palavra, a pessoa de Jesus, é alimento, a sua carne, ou seja, a sua pessoa é alimento, com ele ficamos saciados. Ele é o pão vivo descido do céu. Ele vem até nós para que vivamos dele e por ele, e a nossa vida ganhe sentido, os nossos gestos possam dar a vida, as nossas palavras possam exprimir a ternura, a nossa oração se torne relação filial de amor com o Pai, no Espírito, por meio do Cristo Jesus. O crucificado, ressuscitado, que está presente no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.